Olá, amigos e amigas, mais um vídeo da nossa série. Estamos emocionalmente preparados para a realidade? E desta vez nós vamos conversar sobre um evento que acontece muito dentro das organizações de maneira geral. Na verdade, todas as distorções que nós estamos comentando e a escolha que foi feita por alguns psicólogos e pelo próprio Aaron Beck e, e eu estou trazendo para vocês aqui, também são algumas distorções simples, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nada muito complexo. E esta distorção, ela responde muito com relação ao que está acontecendo nesse nosso processo do dia a dia. E ela vai trazer algumas questões importantes para a gente refletir, que é a distorção de magnificação ou minimização. Situações insignificantes que a gente coloca como magníficas, maravilhosas, e situações que poderiam ser muito importantes que a gente minimiza, que a gente deixa numa situação. Normalmente está lá. Eu vou dar um exemplo para vocês que me incomodou muito, que é a questão de quanto mais você conhece, mais muita gente minimiza este conhecimento. E algumas pessoas que têm algumas qualidades de bom locutor, bom comunicador, fazem coisas ou dizem coisas insignificantes que são jogados como magníficos. Essa magnificação ou minimização são situações como eu coloco nesta foto. Para mim, foi uma imagem que diz muito, né? É um rei, né? Mas não tem nada demais. Ele não está fazendo nada demais. As pessoas estão magnificando um rei com qualquer coisa. E lá embaixo, uma menininha que é a rainha, mas que tem muito mais coisas, tem coisas muito interessantes para trabalhar esse processo de magnificação ou minimização. Qual é a maneira? Qual é o jeito de fazer? A pergunta é muito simples. Se você pudesse considerar, numa situação hipotética, alguns outros pontos negativos, quais seriam? Isso para a questão da magnificação. E os pontos positivos para a minimização? Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que mexeu muito comigo, que é a questão de você colocar numa situação de magnificação pessoas que não têm nenhum conteúdo ou que têm um conteúdo insignificante. E utilizam coisas muito insignificantes para trazer isso. Num desses programas que aparecem na televisão, normalmente, aqueles programas que contam a vida das pessoas que estão trancadas, eu não vou aqui fazer propaganda, mas estão trancadas dentro de uma casa. Uma dessas moças estava lá, que tinha, considerada uma influencer, que tinha milhares e milhares de seguidores por conta da sua beleza, por conta daquilo que ela fazia, daquilo que ela falava, cujo orgulho de dizer que não servia para nada ler, que ela nunca tinha lido sequer um livro na vida inteira dela. E as pessoas magnificaram, ela acharam, nossa, sensacional, que maravilha, você nunca leu. Então, e você tem toda essa capacidade mental, jogaram assim como uma coisa natural. E, pelo que eu fiquei sabendo, logo depois ela ganhou ainda muito mais seguidores que magnificaram aquilo que, na minha opinião, é infinitamente insignificante. Então, ela foi. E algumas pessoas que têm
uma projeção, que fazem coisas muito boas, mas são consideradas, são minimizadas, colocadas no papel de escanteio, porque elas não têm aquela condição de mostrar. Então, as perguntas, e eu vou colocar de novo para que a gente possa entender, essas perguntas, quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos, tanto para a magnificação quanto para a minimização, ajuda as pessoas a pensarem sobre o real, sobre a proximidade com a realidade, e não simplesmente sobre aquelas coisas que são ou insignificantes ou aquelas que são muito importantes que são deixadas de lado. Nas organizações, nas famílias, e aí eu diria, muitas vezes, até na educação das crianças, que são colocadas coisas que insignificantes, e as coisas muito importantes dentro da cadeia de educação, de desenvolvimento daquela educacional daquela criança deixada por muito lado. Mas aqui fica o convite, o desafio. E outras perguntas para magnificação e minimização você faz. Manda para mim. Tenho certeza que você vai gostar, porque eu depois compartilho isso com todos que estão assistindo a nossa série, que é uma série muito importante. Quero aqui outra vez agradecer, muito feliz porque a série está tendo uma avalanche de pessoas assistindo, dizendo, puxa, que legal, que bom que alguém está dizendo para a gente e que eu posso assistir alguém falando que é importante e que não tem nada demais a gente ter essas distorções. Olha só que interessante, eu posso chegar aqui e dizer, não, eu também tive essa distorção. Mas eu aprendi, alguém me ajudou. Um coach, um mentor, alguém como eu, ou como outras pessoas que ajudam as pessoas a desenvolverem e se prepararem para emocionalmente estarem melhor preparadas para essa realidade, para as mudanças que serão grandes, que estão acontecendo. Na próxima quarta-feira, mais uma distorção cognitiva. Você vai contribuir, vai mandar o seu pedido, o seu comentário, tudo, o sininho, fazendo com que a gente consiga tal, e começando novas séries. E aqui eu vou contar uma história para vocês em primeira mão. Vem aí, novas séries. Séries onde você, sem nenhum custo, pode participar, pode ver, pode entender, e depois, se for o caso, conversar comigo, a gente vai trocar ideias e avançar ou aprofundar no processo. Até a próxima quarta-feira, uma nova distorção cognitiva. Até lá.